Eu só espero que seja isso, né? Que ninguém esteja trocando o culto por outra coisa. Enfim, mas vamos lá. Deuteronômio capítulo 27, versículo 5. Não, eu falei errado. Falei 5, 27. Né? Eu estou meio perdido aqui. 27, versículo 5. Perdão, meus irmãos. Glória a Jesus. Esse peso que o pastor Daniel falou que sentiu, muitas vezes a gente sente, meus irmãos. Muitas vezes tem dia, às vezes não estou nem pregando, né? Vocês veem que nos domingos, nos cultos de domingo eu quase não prego, muito difícil pregar, a não ser na ceia do Senhor. Mas dirigindo o culto, muitas vezes a gente sente esse peso sobre os ombros, né? Uma guerra espiritual tremenda. E às vezes as pessoas acham que dirigir culto é a coisa mais simples que tem, né? Tem dia que eu vou para casa, irmãos, a amiga fala, eu quero passar ali não sei aonde, fazer não sei o que, tudo que eu falei, vamos embora para casa, só quero ir para casa e sentar no meu sofá e ficar olhando para o teto lá e descansar um pouquinho, para as forças irem se refazendo, né? Porque a batalha é espiritual, irmãos. A gente está lidando com coisas que a gente nem imagina, né? No mundo espiritual. E às vezes para o culto ter um bom andamento, você se desgasta aqui pelejando, guerreando. E às vezes os crentes, em vez de guerrear com a gente, anda que vai beber água, e vai no banheiro, e vão cuidar de criança ali fora, e daqui a pouco tem gente batendo papo ali e tal, irmãos. Aí junto o peso espiritual com o descuidado de muita gente, aí não tem coração que aguente. Mas é a vida do pastor, é a vida do obreiro. Muito bem, eu vou começar lá com o pastor Daniel, pedindo umas agendas também, porque eu estou com vontade de pregar mais. Ah, Jesus, é verdade, irmãos. Pregar só na quarta é uma bênção, eu faço questão, mas para quem pregava 4 vezes, 3, 4 vezes numa semana, eu estou pregando um pouquinho demais. Mas vamos lá. Deuteronômio 27, versículo 5. A Bíblia diz assim, vamos ler o 4 também. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as caiarás, rebocar, pintar, né? E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçará ferro sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Verso 7 ainda e 8. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nestas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Amém? Muito bem. Podem se sentar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos no precioso nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, todos os irmãos que estão aqui são assíduos nos cultos de quarta-feira, nos cultos de ensino, e boa parte de vocês também frequentam a escola dominical. E isso quer dizer que os irmãos conhecem bem esse assunto que nós vamos abordar nessa noite, né? Nós já estamos abordando, na verdade, e talvez eu não tenha muitas novidades, mas é a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com os irmãos. A Bíblia nos fala, irmãos, que quando o povo de Israel estava já bem próximo a terminar a sua peregrinação no deserto, Deus instrui Moisés a orientar Josué, que seria o seu substituto, no que ele deveria fazer assim que entrassem na terra.
E a orientação era o seguinte, meus irmãos, nós acabamos de ler aqui no versículo de número 5, o versículo 4 diz assim: depois que vocês tiverem passado o Jordão, ou seja, que vocês estiverem dentro da terra, vocês vão levantar um altar em um monte chamado Ebal. Mas olha só, o interessante é que Deus havia determinado 2 montes. Um se chama Ebal, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e o outro se chama Gerizim. E qual a diferença desses 2 montes, irmãos? E eram montes, inclusive, não muito baixinhos, não, montes, montanhas, na verdade, né? Gerizim eleva-se 881 metros acima do mar, quase 1.000 metros, ou seja, quase 1 quilômetro de altura. E o Monte Ebal um pouquinho mais, 940 metros. E um ficava de frente do outro, entre eles um vale estreito, né? Um vale não tão largo, e lá nesse vale havia a cidade de Siquém. Mas, tirando as curiosidades geográficas, o que é que o Senhor tem para nos revelar através dessa palavra? Primeiro, irmãos, montanha, diga assim, montanha, lugar alto. Aí eu me lembro daquela passagem, deixa eu ver se eu marquei aqui em algum lugar, que eu vou anotando tanta coisa. Essa noite era 1h da manhã, eu estava anotando isso daqui. Eu marquei. Assim, vamos ler? Tiago capítulo 1, versículo 17. Tem umas novidades aqui. Tiago, vocês me lembram tão rápido, que maravilha. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto. Da onde que vem? Do alto, mas tem uma fonte. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então diga assim: o dom perfeito vem do alto, vem de cima, e a fonte é Deus. Irmãos, quando Deus determina esses 2 montes, o monte de Gerizim e o monte de Ebal, Deus estava ensinando, mostrando isso, que tanto a bênção, escuta bem o que eu vou falar, porque talvez alguém vai se assustar, tanto a bênção quanto a maldição procedentes de Deus. Pastor, Deus não amaldiçoa. Pois nós vamos ver na palavra algumas coisas hoje aqui. Tanto a bênção quanto a maldição, irmãos, procedem do alto. É por isso que a Bíblia diz: e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus. Sabe o que o Senhor estava falando? Olha, vocês vão subir um monte alto, esse monte, o monte de Gerizim, 881 metros, vocês vão subir até lá em cima, 6 tribos vão estar no monte de Gerizim, enquanto outras 6 tribos, que nós já vamos citar aqui, vão subir no monte Ebal, que é um pouquinho mais alto, vai até lá em cima. E o que vai acontecer lá, pastor? O que vai acontecer, Moisés? Lá no monte de Gerizim, lá em cima, vocês vão proferir as bênçãos que estão registradas aqui a partir do capítulo 27, mas especificamente no capítulo 28. Você pode ver aí o título do capítulo 28, diz assim, as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. Deus diz o seguinte: vocês sobem, vocês vão subir, e lá de cima vocês vão decretar bênçãos sobre o povo de Deus. 6 tribos vão fazer isso. Outras 6 tribos sobem no monte Ebal, e lá em cima essas 6 tribos vão proferir maldições sobre o povo de Deus. Observe, irmãos, a ordem foi dada por quem? Por Deus. E a ordem foi para subir um monte para proferir o quê? Bênção. E para subir outro monte para proferir o quê? Mas Deus não é um Deus de bênção, irmão. Por que Deus não manda proferir maldição? Porque existe uma condição: se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem a minha palavra, todas essas bênçãos que vão ser ministradas virão sobre vocês, vai descendo alto. Você não precisa correr atrás da bênção, porque a Bíblia está dizendo: se você ouve a palavra de Deus, se você coloca em prática a palavra, a bênção vai descer sobre você e ela vai te alcançar. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor,
Aí, em vez da bênção, do mesmo jeito que a bênção vem do alto, a maldição também vem do alto. Está entendendo isso, irmão? Mas vamos ler aqui, pelo menos uma parte do versículo, do capítulo 28. Vamos colocar aí, eu vou ler com os irmãos. Capítulo 28 de Deuteronômio. Isso, muito bem. A Bíblia diz assim, ó: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Olha o versículo 2, irmãos. E todas essas bênçãos citadas lá no alto do Monte Gerizim virão de cima, virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então diz assim, irmãos, para receber bênção, diga para alguém, me ajuda a pregar, porque senão fica desanimado. Diga assim, ó, para ser abençoado, a receita é simples. É só dar ouvido ao que Deus fala. A receita é simples. Talvez fazer com que a receita funcione não seja tão simples, mas a receita é simples, irmãos. Olha aí, o Senhor está dizendo aqui, ó: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí, irmão, oi? Sim, com vontade. Aqui na palavra de ouvir, ele está dizendo no fundo obedecer, né? Muito bem, exatamente. Ouvir no sentido de escutar e colocar em prática. Muito bem. O pastor Daniel enfocou bem. Irmãos, olha só, a partir do verso 3, se vocês terem ouvido esta palavra, se vocês colocarem em prática esta palavra, você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito no campo. Sabe o que isso quer dizer? Irmão, você pode não ser bonito, não ser rico, não ser alto, não ser forte, não ter os dentes todo branquinho, não ter condições de colocar facetas, que hoje o povo já não cuida mais de bota faceta, né? É uma coisa de doido. E fica bonito mesmo, né? Mas você pode não ter nada disso. Só que tem uma coisa, irmão, o Senhor está dizendo assim, ó, se você ouve a palavra, ainda que se levante alguém para falar, tentar macular, manchar você, o Senhor está assumindo a responsabilidade dizendo o seguinte: se você pratica, se você ouve, se você guarda a palavra de Deus, você vai ser bendito, porque eu farei com que você seja bendito na cidade. E quando eu sair da cidade, vou para o campo, você será bendito no campo. Sabe o que isso está querendo dizer para o nosso coração, irmãos? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Se você coloca em prática a palavra de Deus, Deus mesmo, o próprio Deus, vai garantir que o teu nome seja um nome que tenha honra diante das pessoas. Mas não é honra para que você seja glorificado, é honra para que Ele seja glorificado em você. Está entendendo isso, irmão? Irmão, quanta gente eu encontrei no caminho para tentar desconstruir meu ministério, a minha vida, a minha pessoa, a minha personalidade, pelo Jesus. Irmão, só que com todos os inimigos que se levantaram todos os anos do meu ministério, por misericórdia de Deus, o Senhor tem feito com que eu seja bendito do Senhor. Minha esposa, bendita do Senhor. Meu pai, bendito do Senhor. Minhas irmãs, benditas do Senhor. A igreja do Jardim Rodrigo, irmãos, vocês podem achar que não, mas por mais que o adversário tenha lutado para fazer com que o nome ele tenta criar um estigma, um mau estigma sobre a igreja do Jardim Rodrigo. Mas, irmãos, a igreja do Jardim Rodrigo é uma igreja que é bendita no campo de Sorocaba. Sabe por quê? Porque aqui tem crente que guarda a palavra de Deus. E é até honroso, irmãos. Muitas vezes alguém pergunta: ô pastor Marcos, você está onde? Eu estou no Jardim Rodrigo. Glória a Deus. Tipo assim, você está numa igrejona, falei, graças a Deus. Enquanto o diabo quer falar, e muitos crentes estão acreditando, né, que Jardim Rodrigo é igrejinha, que Jardim Rodrigo é povinho. Deus está falando: não é povinho, não é igrejinha não. Jardim Rodrigo são os meus benditos. Vai dando glória, crente. Olha só, irmão, vamos falar um pouquinho mais, mas eu quero ir mesmo ir lá para o Monte Ebal depois com vocês. Bendito o fruto do teu ventre, bendito os teus filhos. Bendito o fruto da tua terra, o que tua terra produz, o que você produz com o teu trabalho, vai ser bênção.
o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. E a receita qual é? Ouve a palavra de Deus e coloque em prática. O vaso de Deus, pode ser, bênção que você tenha chegado aí. Ouve a palavra de Deus e coloque em prática. Irmãos, porque eu vou te falar para vocês como um homem de Deus, como alguém que estuda a palavra de Deus. Irmãos, é muito fácil eu chegar aqui e falar algo para vocês e não colocar em prática. Vixe, é fácil demais. Mas Deus me ensinou e Deus tem me ensinado, por isso que eu falo que eu não sei, mas estou aprendendo. Por mais que eu tenha aprendido, eu ainda digo que eu estou aprendendo. Nunca mais vou dizer que eu sei. Porque um dia eu disse para alguém ligou para mim, passando por um processo, e eu, na minha simploriedade, disse para aquela pessoa: olha, eu já passei por esse caminho e aprendi as lições. Eu tentando ajudar, mas sem perceber eu estava dando um tiro no pé, irmãos, porque eu disse para aquela pessoa: eu passei por esse caminho, aprendi as lições e eu tenho poder para te dizer, o caminho da resposta é esse. A resposta não estava errada até certo ponto, mas eu não percebi, irmãos, que eu não poderia ter dito: eu passei e eu aprendi. Eu tinha que ter sido humilde para dizer: eu passei, aprendi um pouco, mas ainda tenho muito para aprender. Mas com um pouquinho que eu já vivi, eu posso compartilhar alguma coisa com você. E é assim, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque poucos dias depois, irmãos, eu acho que não deu um mês, talvez 2 semanas, aquilo que eu disse para aquela pessoa no telefone que eu tinha aprendido, eu fiz tudo errado. Eu passei por um processo em casa, e na hora que eu tinha que colocar em prática aquilo que eu disse para outra pessoa que eu sabia, eu fiz tudo ao contrário. E depois de ter feito, eu falei: mas meu Deus do céu, eu disse que sabia. E o Senhor falou assim: pois eu estou te mostrando que você ainda está aprendendo. Tá bom? Falou: tá bom, Jesus, então não falo mais que sei, então estou aprendendo. Mas irmãos, olha o que é, até sair um pouquinho do assunto, mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Se você coloca a palavra de Deus em prática, você entra no teu lar, você é bendito. Você entra na igreja, você é bendito. Você entra no trabalho, você é bendito. Você entra no ônibus, você é bendito. Eu ia falar um negócio, eu esqueci, não posso falar. Irmãos, dentro do ônibus, tem obreiro que dentro do ônibus dá mau testemunho. Mas não vou entrar nesse ponto não, porque não é para isso que eu estou transmitindo. Eu quero falar de Jesus. Viva a palavra! A palavra é isso, Samuel. Pode encostar esse portão um pouco aí e vem sentar aqui, Sérgio. Senta aqui no. Isso, agora já não chega mais ninguém mesmo, que o horário já se adiantou bem, para você não judiar do dedinho aí. Samuel está aí hoje, graças a Deus, recuperado, mas o sapato com certeza está apertando ali. Irmãos, e aí tem as bênçãos. Eu não vou ficar segurando aqui, porque eu quero ir para o Monte Ebal. Mas eu quero só citar o versículo 7. O Senhor, se você ouve a palavra, você a pratica, irmão, não adianta conhecer a Bíblia. Aqui na igreja nós temos gente que conhece a Bíblia aqui, irmão. Conhece muita Bíblia. E que às vezes quer nos ensinar. Não tem problema nenhum, porque eu vou aprender minha vida toda. Eu me sento ali, irmão, todo domingo, para ouvir os nossos professores. Eu não sou melhor que ninguém. Eu me sento para aprender. Só que tem uma coisa, irmãos. Eu perdi aqui o fio da meada. Então deixa eu voltar para o versículo. Eu sabia. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Mas qual que é a receita? Ouvir a palavra e colocar em prática. Aí igual que eu estava falando. Tem gente que conhece muita Bíblia e às vezes quer carteirar em cima da gente. Irmão, eu estou cansado de quando a gente vai fazer evangelismo, principalmente quando hoje de manhã eu fiz um evangelismo. O evangelismo do meu jeito, mas fiz. Peguei um monte de folheto que estava na minha gaveta e falei: está no lugar errado, vou distribuir esse folheto tudo agora. Saí até chegar no ônibus e entreguei todos os folhetos. Está na mão do Senhor. Senhor, não estou falando para aparecer não, irmão.
porque ninguém viu, só o Senhor viu. Mas o que eu estou querendo dizer é, vou me dispor a fazer alguma coisa e Deus é que vai fazer acontecer um negócio aí. E de volta eu me perdi do que eu ia falar aqui. Não, mas olha só. Você estava falando dos... Eu recuperei. Irmãos, obrigado, Anderson, está atento aí. Irmãos, tem gente que conhece muito a Bíblia, quer carteirar a gente. Só que não pratica a palavra. E aí volta a questão do evangelismo. Nos evangelismos a gente encontra pessoas aí desviadas, bebendo, cachaçadas, endemoniadas, e você vai falar de Jesus e a pessoa quer discutir Bíblia com vocês, quer te dar aula de Bíblia, com a vida toda lascada. Não adianta conhecer e não colocar em prática. Mas é isso aí, vamos para frente. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, e aí vai, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Irmão, tem bênção demais aqui para quem coloca em prática a palavra. Mas aonde é que essas bênçãos foram registradas? No alto do monte Gerizim. O que é que Deus estava mostrando através desse fato das 6 tribos estarem ali em cima do monte ministrando essas bênçãos? Que a bênção vem do alto. A bênção não vem de lá, não vem daqui, não vem de baixo, não vem do trabalho, não vem da internet, a bênção não vem do TikTok, a bênção vem de cima. Irmãos, e é incrível, esse negócio de bênção vir de cima é tão grande que tem gente, irmãos, que investe nessas questões de mídias sociais. Eu falo que a gente também tem esperança de conseguir algum resultado, né? Todo mundo tem, claro, quem não tem? No TikTok, por exemplo, esses dias eu consegui receber 5 reais. Tá, já, 5 reais. Que bom se fosse 50 mil, né? Mas por que eu estou falando isso? Irmãos, porque muitas vezes a pessoa se esforça, fica postando coisas absolutamente inúteis para tentar ganhar alguma coisa, fazer dancinha e ver outras coisas mais, e alguém vai lá na sua simplicidade, coloca uma mensagem, o negócio estoura. É a mão de Deus. Tem gente que estoura fazendo palhaçada, mas quem faz palhaçada não edifica a vida de ninguém. Agora quem entrega a mensagem, se Deus quiser honrar, mas Deus faz acontecer. Agora se Deus não quiser, por quê? Porque a bênção vem de cima. A bênção sempre virá de cima. Mas não vamos sair do contexto. Irmãos, ok, é só para você mostrar uma ideia. Quais eram as 6 tribos que estavam no monte Gerizim? Diga assim, só para você firmar. Simeão. Olha que interessante. Simeão quer dizer ouvir. Ouvir. Se você ouve a palavra, ouve no sentido de escutar e deixar a palavra descer ao teu coração, a bênção de Deus vai se manifestar. Lá no monte também estava, diga assim, Levi, que quer dizer sacerdócio. Levi representa o sacerdócio. Ou seja, se você tem um ministério qual você exercita, irmão, diga assim para quem está olhando aí para você, ou para quem está olhando, dá uma cutucada nesse canto e fala assim, ó, exercite o teu sacerdócio, o teu ministério, para que haja bênção. Judá, vamos repetir, diga lá, Simeão, Levi, Judá. Através de Judá vem a realeza, a unção para os reis vem através da tribo, ou vem sobre a tribo de Judá, tanto que Jesus é da descendência de Judá. Agora olha só, meus irmãos, oi? Eu ia tecer um comentário sobre Judá aqui, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos lá, diga lá, Issacar, irmãos, vai falar sobre sabedoria, estudo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim, ó, antes crescei na graça e no conhecimento. Irmãos, aonde tem sabedoria conquistada com estudo, por isso que eu vou insistir, irmão, até o dia que eu não tirar daqui e eu descansar em algum canto. Eu vou falar para vocês, amem a palavra, aprendam a amar a palavra, a gostar de como que ensino. Pastor, mas é chato você ficar falando 1 hora lá, a gente fica com sono e está cansado, não sei o quê, eu sei disso, irmão. Toda terça eu estou na sede, muitas vezes eu estou ali só pó, de tanta canseira, mas eu faço questão de ir, me sentar para ouvir quem está falando lá, porque se
eu estiver atento à palavra de Deus, alguma coisa Deus vai me comunicar. E sempre Deus comunica. Por mais simples ou mais elaborada que seja a palavra que é ministrada, irmãos, alguma coisa sempre o Espírito de Deus vai comunicar no nosso coração. Se o nosso coração estiver disposto, claro. Vamos lá, diga lá, vamos lá. José, que quer dizer frutificação, bênção. E por último, Benjamim, amado e fiel. Vamos repetir só para a gente firmar, diga: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José, Benjamim. Estes 6 estariam no monte Gerizim. Para fazer o quê? Ministrar a bênção, ok? Agora, irmãos, lá no Monte Ebal, um monte um pouquinho mais alto, estariam, diga lá, vamos citar os nomes, depois eu falo, diga lá assim: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan, Naftali. Irmãos, quando nós olhamos para as 6 tribos do Monte Gerizim e olhamos para as 6 tribos que foram nomeadas pelo próprio Deus para subir no Monte Ebal, a gente tem algumas coisas que eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu não estudei o suficiente. Então eu não vou me arriscar a falar aquilo que eu não tenho propriedade, não vou no achismo aqui. Mas me chamou a atenção algumas coisas, irmãos. Por exemplo, Ruben era um primogênito caído. Você se lembra da história de Ruben? Ruben fez 2 atrapalhadas, né? Ele fez uma com Levi, né? Se eu não estou olhando aqui, que foram lá quando a irmã deles foi seduzida pelo filho lá do rei de qual que é a cidade mesmo? Siquém, né? Siquém, o Amor, né? Amor, se eu não estou errando o nome aqui, os pregadores aí me ajudam. Irmãos, vai os dois, a família fez um acordo, e qual era o acordo? Vocês se circuncidam e aí a gente pode ser parente. No 8º dia, irmãos, quando os homens estavam todos lá, tudo sem poder agir com tanta dor, entra, eu não estou errando não, acho que eu estou fazendo confusão aqui, era Ruben e Levi ou foi Simeão e Levi? Agora eu fiquei confuso aqui. Ruben, não vamos falar que foi 2, porque agora eu fiquei confuso. Me ajuda aí, Eliane, me ajuda aí. Ruben, ele fez uma outra atrapalhada, irmãos. Qual foi? Ele subiu ao leito do seu pai. E por conta disso, ele foi rejeitado como primogênito. Por conta disso, a gente diz que Ruben era o primogênito caído. Gade, o que era Gade? Era um guerreiro errante, sem liderança. Aser trazia a ideia da riqueza material. Não vai dar tempo de a gente falar sobre isso. Zebulon, o comércio e o litoral. Isso quer dizer o contato com diversas culturas, diversas etnias, diversas pessoas e a mistura, né? Como é que se diz isso que a gente tem hoje no meio das igrejas aí? Essa mistura do culto, mistura de sincretismo, né? Então Zebulon vai representar o sincretismo. Dan, irmãos, foi uma pessoa extremamente negativa, vamos dizer assim, não a pessoa, mas a tribo, né? A descendência dele, em relação à história espiritual do povo de Israel, porque através de Dan entrou a idolatria no reino do norte, depois da grande divisão do reino de Israel, reino do norte e reino do sul. E Naftali, uma liberdade selvagem. Ok, isso aqui é só como curiosidade. Irmãos, agora olha só, lá no Monte Ebal, nós vamos ter, do versículo 15, as bênçãos, irmãos, do versículo 1 até o versículo 14. Agora as maldições, vai do versículo 15 até o versículo 68. Eu pergunto para vocês, tem mais bênção ou mais maldição? Mais maldição. Irmãos, por isso que a vida com Deus tem que ser uma vida de vigilância, uma vida de cuidado, uma vida de entrega. Porque nós temos bênçãos e essas bênçãos são as suficientes, são as que a gente necessita. Mas se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ter maldição para cercar tudo quanto é área. Vamos ler só um pedacinho aqui, porque o que eu quero falar realmente não é esse ponto aí, e minha hora está acabando. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não teres o cuidado de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno,
então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E quem é que estava liberando a maldição aí, irmãos? É o próprio Deus. Tá? Nós vamos ler alguns versículos para confirmar isso aí, para vocês não ficarem com dúvida. Olha a palavra, verso 16. Se você ouve a palavra e obedece, você é bendito na cidade, bendito no campo. Se você não ouve a palavra e não obedece, por isso que tem gente que sai da igreja, irmãos, daqui a um dia está tudo lascado, né? Tudo cheio de badulaque, e faz um monte de coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não machucar ninguém, ofender ninguém, mas irmãos, e a pessoa diz, agora eu estou bem, agora eu estou livre. Só que, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Se antes você era bendito, agora é o próprio Deus que está dizendo, maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. É o próprio Deus que está falando, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e assim será ao saíres. O Senhor mandará, olha aqui o versículo 20, desculpe. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres na tua mão para fazer, até que seja destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das suas obras, com que me deixaste. Irmãos, até aí está bom a leitura, mas você pode ler depois até o versículo 68, você vai estar, tem coisa aí que não acaba mais. O Senhor te fará pegar pestilência, até que se consuma a terra. O Senhor te ferirá com tinta, com febre, com quentura, com ardor, com secura, com destruição da sementeira, com ferrugem, e vão te perseguir até que você pereça. Os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, etc, etc. Meu Deus, que coisa pesada! Mas o Senhor está dizendo, olha gente, mas eu estou propondo para vocês, a bênção vem do alto, mas eu mesmo mando a maldição do alto. Aqui, nós lemos, versículo 20. O Senhor mandará sobre ti. Só que eu estou dando para vocês qual é o caminho. Ouçam, obedeçam, pratiquem a minha palavra, e aí as bênçãos vão vir. Desobedeça a palavra, aí é consequência. Quem está entendendo, irmãos? Mas, irmãos, qual é o grande X desse assunto? É que Deus orienta através de Moisés, Deus orienta Josué a construir no Monte Ebal algo que não haveria no Monte Gerizim. O que é que não haveria no Monte Gerizim e que Deus manda construir no Monte Ebal? Quem acertar vai ganhar um doce de Eliana. Pronto, Eliana, você está devendo um doce para Márcia. Um altar, justamente. Irmãos, olha que coisa linda. No Monte Gerizim não precisava de altar. Por quê? O Monte Gerizim está relacionado às bênçãos que vêm sobre aqueles que andam de acordo com a palavra. E se alguém anda de acordo com a palavra, está justificado pela fé de seus pecados. Mas se alguém não anda de acordo com a palavra, está sob as maldições que vêm do alto, do Monte Ebal. Aí Deus fala o seguinte, tem maldição, tem castigo, tem perseguição, tem doença, tem morte, tem sofrimento. Só tem uma coisa: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá no Monte Ebal Deus falou, lá no monte que as maldições vão ser proferidas, eu quero que construa um altar. Agora, olha que interessante, irmã Iracema. A palavra altar, Lisbit, vem da raiz Zavar, a palavra hebraica. Ou seja, essas três palavrinhas, essas três letras que eu não vou ler para vocês aqui, três letras hebraicas, formam a raiz da palavra altar. E é interessante que essas três letras que formam a palavra Zavar, elas têm o seguinte significado: sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero um altar, porque o altar está ligado ao sacrifício. Irmão, se tem altar, tem sacrifício. E o sacrifício quer dizer o quê? Entrega substitutiva. Como assim entrega substitutiva, pastor Marcos? O altar existe para quê? Para que exista um sacrifício de uma vítima
que vai assumir o lugar da morte pelo seu ofertante. Vocês estão entendendo isso? E Deus diz o seguinte: lá no Monte Ebal eu quero um altar. E esse altar representa o sacrifício supremo que eu mesmo ofereço pela humanidade. Qual é? O meu filho Jesus, que vai morrer na cruz do Calvário. Se existe maldição, se existe destruição, se existe enfermidade, também existe um altar no Monte Ebal, que é simplesmente se lembrar do que foi oferecido lá, se colocar sobre o poder desse sacrifício que foi oferecido lá, que na verdade representa Jesus Cristo, e aí todas as maldições são quebradas e a pessoa é readmitida ao campo da bênção. Quem está entendendo isso, irmão? O que eu quero dizer para a igreja é que Deus está falando: olha, se você obedece a palavra, tem bênção. Se você vive a palavra, tem bênção. Se você pratica a palavra, tem bênção. Se você desobedece, não vive, não pratica, tem um monte de maldição vindo sobre você. Só que tem uma coisa: eu mesmo providenciei o altar, e no altar eu sacrifiquei a vítima eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, a vítima com sacrifício de valor eterno, não vítima eterna, né? Mas a vítima com sacrifício de valor eterno, que é o próprio Jesus Cristo. E se alguém tem mácula, se alguém tem pecado, se alguém tem desobediência, mas olha para o sacrifício eterno, que é Jesus Cristo, tem perdão e tem recuperação. Quem pode dizer glória a Deus? Mas irmãos, diga assim: no Monte Ebal. Vai, gente, anima aí, que vocês estão todos animadinhos, que vocês me dão também. Diga: no Monte Ebal. Tem que ter altar. Diga assim para quem está do teu ladinho aí: na tua vida não pode faltar altar. Irmãos, eu posso cantar bonito, eu posso pregar bonito, eu posso ser um pastor presidente, eu posso ser um profeta conhecido. Não vamos usar a palavra profeta, né? Porque todos que ministram a palavra, porque a profecia é essa daqui, irmão. Não tem esse negócio de eu sou profeta, que o ministério profético durou até João. A própria Bíblia diz isso: a lei dos profetas duraram até João, o ministério profético. Agora, por que a gente diz que alguém é profeta? Porque ministra a profecia, e a profecia é essa daqui, ó, a Bíblia, não tem outra. Pastor, você não crê nos dons espirituais, no dom de profecia? Creio nos dons espirituais, totalmente, absolutamente, sem nenhuma reserva. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos, que eu preciso dizer é que o dom de profecia, irmãos, é um dom que existe para a demonstração, exortação e edificação da igreja. Mas a profecia, enquanto revelação da eternidade, ela já está completa, está aqui, ó. Então, quem prega a palavra, a gente até aceita que seja chamado de profeta, mas não tem esse negócio de eu sou profeta e depois vai The Power, The King, The Man. Eu vi um professor interpretando esse absurdo aí, irmãos, é heresia pura, né? Mas vamos deixar o coitado do garoto lá. Oh, Jesus. Oh, meu Deus, aí vai, né? Bom, enfim, não vamos tocar nesse assunto não, porque não me compete. Deus determinou dois tipos, determinou não. Na verdade, a Bíblia fala que Deus cita dois tipos de altar. Vamos ler para nós entendermos, irmãos. Não os altares construídos para o templo, tá? Mas antes do advento do templo, né, daquele altar de bronze, do altar de cedro, do altar do incenso, aquele negócio todo, que era feito com medidas e tal, o Senhor disse o seguinte: ó, gente, se vocês forem construir um altar para vocês apresentar alguma coisa, lembrando que se você vai construir um altar, é porque vai ter sacrifício, vai ter que ter alguma coisa a ser entregue. Não existe altar, irmão, sem entrega. Não existe altar sem renúncia. Não existe altar que seja verdadeiro sem a morte de uma vítima, substituindo o ofertante. Guardem isso no coração de vocês. Então, se eu me disponho a ter altar na minha vida, irmão, alguma coisa eu vou ter que deixar entregue, sacrificado nesse altar. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, verso 24, que eu só tenho mais alguns poucos minutos. Os dois versículos estão na sequência. Ó, põe o 23 aí, por favor. Ok, vai direto para o 24, então vai esclarecer. Ó, um altar de terra me farás. Altar de terra, irmãos, material totalmente natural, né? Sem absolutamente nenhuma influência humana.
Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então diga assim para esse crente aí: é bom ter altar. É bom ter altar. E melhor ainda ter oferta entregue sobre o altar. E tem crente aí com o altar, irmão, só não tem mais nem cinza, não tem mais, misericórdia. Agora vê o 25. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares a tua ferramenta, teu buril, profaná-lo-ás. Irmãos, o que o Senhor está falando? Ou faz um altar de terra, pega a terra, só montou a terra até ficar elevada, e ali sobre você vai sacrificar o animal. Ou você constrói um altar de pedras, mas você não pode lavrar, você não pode dar forma às pedras. Você tem que pegar a pedra do jeito natural e simplesmente amontoar as pedras até você ter um altar. Por que o Senhor determinou isso, irmãos? Porque o altar não deveria ter, vamos dizer assim, esse fato de não ter a ação de uma ferramenta humana para dar forma às pedras, representa, falando basicamente, bem simploriamente, significa que o altar deveria ser construído sem nenhuma influência do pensamento, da criatividade humana, vamos dizer assim. Ou seja, eu não posso dar formas para as pedras. O altar tem que ser construído do jeito que a pedra é. Isso quer dizer o seguinte: para ter esse contato com Deus, para ter esse poder de oferecer a Deus alguma coisa de maneira que Deus seja glorificado, que Ele aceite, não pode ter o teu acho que deve ser assim, tem que ser do jeito que Deus determina e acabou. É pedra sobre pedra, vai montando, não fica perfeitinho, bonitinho, mas é do jeito que Deus quer que seja feito. Vocês estão entendendo isso, irmão? Não vai ficar com aquela formosura. Não vai ficar com a formosura do pensamento humano, mas vai ficar aceitável diante de Deus. E aí está o detalhe, irmãos. Aí está o detalhe. Muitas vezes a gente elabora, não é? Às vezes pega a pedra e coloca uma em cima da outra, de jeito que elas não vão se desmontar, vai encaixando as pedras, o formato foi Deus que deu, encaixa e tal, deixa bem ajeitadinho, firme, coloca a madeira em cima, coloca a vítima, o sacrifício, né? Quando eu falo vítima, eu estou falando de animal no Antigo Testamento, né? Daqui a pouco alguém vai interpretar errado aí, o pastor da Assembleia de Deus está fazendo apologia à misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Hoje está difícil para falar as coisas. Então, irmãos, quando você for oferecer, pense nisso, não é do meu jeito, é do jeito dele. É interessante que a Bíblia diz lá no livro de João o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A palavra verdade é aletheia, no grego, que quer dizer verdade de Deus. Está entendendo, ô Ian? Você entende esse detalhe? O que é a verdade de Deus? O que é, Leozinho? A verdade de Deus. O que é, Eliane? A verdade de Deus. Irmãos, porque nós temos a nossa verdade, nós temos a verdade geral, vamos dizer assim, mas nós temos a verdade de Deus que prevalece sobre tudo e sobre todos. Não sei se pode falar isso, mas é a verdade verdadeira, né? A verdade absoluta. Então, irmãos, quando nós vamos construir um altar e oferecer sobre esse altar, se nós somos verdadeiros adoradores, nós vamos adorar em espírito, ou seja, não na carne, não no nosso achismo, e acima de tudo, irmãos, em verdade, ou seja, segundo a verdade, a aletheia, a verdade que pertence a Deus. Agora, como é que nós vamos saber qual é a verdade que pertence a Deus, se a gente está cheio de achismos, ou seja, se a gente molda as pedras o tempo todo, irmãos? A gente está moldando as pedras, a gente quer cultuar Deus, mas moldando as pedras. Pastor, mas lá no tabernáculo, depois o altar era feito tudo certinho, sim, era feito tudo certinho, a madeira serradinha, com plano, blá blá blá, mas foi o próprio Deus que determinou. E outra coisa, não era qualquer um que podia botar a mão, não. Para fazer o altar, aí tinha duas pessoas, era Bezaleel e a Oliabe, isso representando a ação do próprio Espírito Santo de Deus. O altar depois, quando ele vai ser formado pelo homem, vai ser formado por quem eu determino. Quem é que Deus determinou para dar forma?
E o Espírito de Deus estava pairando sobre as faces das águas. Para quê? Preparando a terra. É o Espírito de Deus que prepara, é o Espírito de Deus que dá forma, que molda. Não por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Irmãos, você sabe por que tem, às vezes eu falo com a Bíblia, os irmãos que vão assim, talvez até fiquem, discordem. Irmãos, às vezes eu falo com a Bíblia, eu não fico feliz, irmãos, eu não me sinto feliz quando eu passo na cidade e vejo esse monte de portinha aberta, portinha de igreja. E eu falo isso para que o mundo saiba mesmo. Irmãos, isso só mostra uma coisa: um monte de gente formando, dando forma às pedras do altar para cultuar Deus. Não, do jeito lá da Assembleia de Deus no Belém não serve, tem que ser do meu jeito. Então eu vou fundar um ministério aqui. Mas não quer fundar um ministério lá no fundão do Amazonas, lá no fundão de Minas, lá no fundão da Bahia, lá no fundão dos estados do norte, onde não tem igreja nenhuma. Não, quer fundar uma igreja na rua da igreja que ele dirigiu. E aí já estou tocando em coisa que eu nem devia. É a mesma coisa, irmãos, que eu perdi o juízo e querer abrir uma igreja aqui na rua aqui. Pode ter certeza, Deus não vai estar nesse negócio não. Não está. Mas deixa esse ponto lá, porque eu não quero ninguém mandando mensagem para mim não. Eu não tenho paciência com o crente. Hoje eu estava escutando uma palavra no trânsito, aí estava falando a respeito disso, da gente pôr na mão de Deus. Hoje você ora pondo na mão do Senhor. Só que amanhã você pega e faz com a sua mão. Aí resumindo, não vai dar bom. A gente está o tempo todo tentando dar forma para as pedras. Mas o Senhor falou, ó, se vocês forem criar um altar, fazer um altar, não criar, fazer, tem que ser com pedras não lavradas. Não farás em pedras lavradas. Se você levantar sobre ele o teu buril, ou buril, você vai profanar. Deus está falando o seguinte: se você colocar o teu jeito, o teu achismo, a tua mão, o teu pensamento no altar que você está construindo, você está construindo um altar para perder tempo. Irmãos, é grave essa palavra, mas a verdade é essa. Vai construir, constrói do jeito que Deus falou. E coloca a oferta lá do jeito que Deus manda colocar. Até para colocar a oferta tem ordem, irmãos. Nós não vamos falar sobre isso hoje, porque o tempo já foi. Vamos ler alguns versículos rapidinho, irmãos, porque o meu tempo acabou mesmo em 1 minuto. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28. Já deixa aberto aí. Eu vou ler só 2 ou 3 aqui. Jeremias, capítulo 11, versos 3 e 4. E vamos ler Malaquias, capítulo 2, versos 1 e 2. E tá bom, os outros eu vou... não, tem uma aqui que eu preciso ler. Lamentações, capítulo 2, versículos 5 a 8. Vamos ler Êxodo primeiro? Malaquias é o quê? 2 aqui? Malaquias 2, 1 e 2. Eu falei Êxodo? Não, falou Deuteronômio. 11 e 28. Não, serve Deus, não é esse texto não. Deuteronômio 11, 26 e 28. Vamos que os crentes querem ir embora. Os meninos tão rápido. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Irmão, tem gente que sai da igreja, sai da presença de Deus, vai para o batidão, vai para a bebida, vai para a cervejada, vai para a pingaiada, vai para a maconha, vai para o crack, e fala, agora eu estou bem, agora eu estou legal. Estou falando porque eu vi, agora vou estar mostrando uma mensagem para minha esposa, de alguém que está meio alopradão aí, teve uma recaída, e falou um negócio lá, e a gente estava vendo, né? Vendo o dizer da pessoa, e a pessoa está assim, batendo bem dizendo, agora eu estou legal. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo aí. A maldição. E ela vem. Vamos para frente aqui. Qual foi o outro que eu falei? Jeremias, né? Jeremias 11, 3 e 4. Não dá tempo de ficar comentando mais.
Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Daí entram os teólogos, né? Pastor, mas agora nós estamos no tempo da graça. Irmãos, se no tempo da lei as pessoas, um argumento bem simplório, mas se no tempo da lei as pessoas recusavam a lei e tinha maldição, imagina para nós que temos tudo de graça e recusarmos a graça, irmão. O que Jesus falou? Naquele dia muitos vão chegar diante de mim e falar assim: Senhor, em teu nome fizemos e acontecemos. E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu pergunto a vocês: tem maldição pior, irmãos, do que passar a eternidade longe de Deus? Cuidado, cara. Eu sei que vocês que estão aqui não merecem ouvir isso, que vocês são os que amam a palavra, por isso que vocês estão aqui. Mas é o que eu precisava falar essa noite e vai chegar ao coração de alguém. Pois não, pastor Daniel? Eu citei essa palavra para alguém. Aí. Deus confirmando aqui. Irmãos, vamos lá. Malaquias 2, 1 e 2. Foi isso, mas era não. Estamos terminando. Malaquias 2, 1 e 2. Eu ia falar Lamentações, né? Isso, aguenta aí. Você já lê aí, Anderson. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirdes, e se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição. Quem está falando que vai enviar a maldição? O diabo? Não, irmãos, o próprio Deus. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vocês e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Meu Deus, é uma das coisas que mais me preocupa, irmãos. É abençoar e Deus está dizendo: não, eu estou transformando tua bênção em maldição. Misericórdia. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Misericórdia. Dê aí Lamentações e a gente vai embora. Pode ler, mãe. Não, eu não achei. Gente. Eu estava em Malaquias, mas eu lembrei que o senhor falou antes. Então vai, para a gente ir embora, irmãos. Lamentações 2, versos 5 em diante. 2, 5. Nem vai precisar ler tudo. Tornou-se o Senhor como inimigo. Não. Não, né? Não é? Olha aí. Capítulo 2, verso 5 de Lamentações. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou Israel. Irmão, quem quer ter Deus como inimigo aqui, irmão? Deus me livre. Alguém quer ter Deus como inimigo? Então, obedeça a palavra, viva a palavra, ame a palavra, respire a palavra, tenha a palavra como estilo de vida, irmão. Devorou todos. Você sabe, eu estou tomando tempo demais. Irmãos, teve uma noite dessa aí que eu acordei com uma sonhada ruim, um sonho ruim. Acordei que os pelinhos do corpo chegavam a arrepiar. Falei: Jesus amado. Acordei com aquele sono tremendo e falei: se eu dormir, eu vou sonhar de novo, esse demônio aí. Aí o Senhor falou claramente na minha consciência: sabe o que é isso aí? Falta de Bíblia. Você não leu a Bíblia ontem, não leu a Bíblia hoje. Falei: Senhor? Então peraí, irmão, sentei lá, era quase 3 horas da manhã. Sentei, liguei o celular. Aí você liga o celular e já aparece lá notificação do Facebook, notificação do Insta, o dedinho já vai automático, né? Aí eu aprendi, irmão, Jesus, tirei para lá, abri a Bíblia e comecei a ler. Li um capítulo, li 2 capítulos, li 3, li 4, li 5. Se não me engano, foram 5 capítulos que eu li. Na hora que eu estava terminando meu quinto, irmão, eu já estava batendo a cabeça assim, né? Só que eu já estava sentindo tranquilidade. Falei: Jesus, já dá para dormir tranquilo? Aí na minha consciência veio aquele pensamento: pode dormir que você não vai sair mais nada de ruim. Irmão, dormi e acordei no outro dia, na verdade naquele dia de manhã, pela manhã, bem. E é uma lição que o Senhor já começou a ensinar muitos anos atrás, que a palavra é alimento. Irmão, não substitua, tá? Não deixe de se alimentar da palavra por causa de filme. Eu falo que eu também gosto de assistir umas besteirinhas. Um filminho, quando eu falo besteirinha, um filminho de ação, de guerra, que eu gosto muito. De ficção científica, eu gosto muito. Terror eu tirei, irmão. Filme de terror, de horror, eu não assisto, apesar de gostar muitas vezes. Eu já assisti muitas coisas. Não assisto mais, porque são portais espirituais que a gente abre na casa da gente. E quem está falando é um velho homem de Deus. Irmãos, não abra portal lá não. Pastor, mas diabo só entra se eu der autorização. É porque eu aprendi isso, alguém me falou, né?
Aprendi no filme do vampiro que se você não abrir a porta, ele não entra. Ah, é? Você aprendeu no filme do vampiro? Então, abre, liga sua televisão, fica assim, um monte de coisa lá. A morte do demônio, não sei o quê. Irmãos, enfim, deixa para lá. Tornou-se o Senhor quando ele devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Vai para frente, para a gente ir. 6. Não, onde está? E arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse de uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene, o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Faz 7 rápidos que embora. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa solene. Vai o 8 para a gente terminar. E intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel sobre ele, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, estão eles juntamente enfraquecidos. Aí eu te pergunto, irmão, qual que é melhor? Seguir a receita e guardar os mandamentos, ou ficar brincando? Tem um vídeo que eu vi de um garoto aí, que foi dar uma saudação, e a saudação dele acabou sendo melhor que a pregação, né? Talvez, porque eu não ouvi a pregação, mas o menino falando lá sobre. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e vou mandar no grupo aí para os irmãos assistirem. Uma saudação. Eu acho que não foi o Thiago que mandou. Ah, é? O Thiago mandou, né? Ótimo. Depois vocês assistam lá, irmão. Assistam lá o vídeo que o Thiaguinho mandou. Excelente. O menino foi usado por Deus. Irmãos, chega de falar, pelo amor de Deus. Vamos ficar de pé, vamos embora. Sabe, aperta para nós aqui para desligar. Deus abençoe a quem nos assistir. Irmãos, os irmãos empresários, nós estamos esperando que Deus use alguém. Nós precisamos de 212 cadeiras almofadadas aqui para o nosso povo. E precisamos de trocar mesa de som, etc. Então, tudo isso daí vai ficar uma bagatela módica de pelo menos uns 80 mil reais. Então, Deus use alguém para nos ajudar. Eu estou falando que eu estou sentindo que Deus vai levantar aí alguém de longe e vai mandar uma bênção para o Jardim Rodrigo. Irmãos, porque nós somos benditos do Senhor. Deus abençoe.